Vale a pena investir no ETF CREIT? Não invista no CREIT antes de assistir essa análise completa. Vem comigo! Fala pessoal, tudo certo? Hoje analisarei com você o ETF CREIT. E o CREIT é um ETF bastante popular dentro da Bolsa Americana porque investe no mercado imobiliário, não só americano, mas você vai ver que no mercado global. E o que torna o CREIT tão popular? Eu penso que algumas características favorecem bastante esse ETF para que ele seja bastante procurado. Uma dessas características é o yield acima de 8% em dólar, frequência de pagamento mensal e, como eu já comentei, alta diversificação, já que sua estratégia se concentra e é focada em REITs globais. Basicamente, o CREIT possui em seu portfólio REITs de diversos países ao investir em quase 40 REITs que, em regra, possuem os maiores yields do mundo. Esse ETF é administrado pela Global X Funds e possui uma taxa de administração de 0,59%, com quase 220 milhões de dólares sob custódia. Agora, uma dúvida comum entre os investidores, que pode inclusive ser a sua, é o seguinte: será que o CREIT é uma boa opção para diversificar minha carteira com REITs globais? O CREIT, pessoal, é bastante conhecido por ser um dos ETFs dos super dividendos globais que possui também frequência de pagamento mensal. E com isso, torna-se claro que o seu foco objetivo desse ETF é a geração de renda investindo nos REITs que pagam os maiores yields atualmente no mundo, mas com, pelo menos a ideia, a estratégia da empresa é que tem uma volatilidade mais baixa. E eu faço o seguinte questionamento: é possível você ter yield alto com volatilidade baixa? Eu pergunto por um simples motivo. Eu acho que você já deve ter ouvido, principalmente se você acompanha aqui o canal, você já deve ter ouvido eu comentando, falando sobre a ideia de quanto maior o retorno, maior será o risco. Então, haverá mesmo retornos altos com volatilidade baixa? Eis a questão. E é particularmente importante pensar nisso, pessoal, pois conforme a teoria do Markowitz, é preciso buscar por uma fronteira eficiente se tratando de investimentos. Ou seja, em boas palavras, em um bom português, buscar o maior retorno correndo o menor risco possível. Isso quer dizer que se o CREIT realmente trouxer um rendimento com uma volatilidade baixa, ele realmente cumpre o requisito determinado pela fronteira eficiente. Na sua avaliação, ele cumpre ou não? Já deixa aqui nos comentários e a gente vai desenvolvendo esse vídeo melhor para você tentar entender e formar uma opinião sobre se ele consegue passar aqui, dar um check nesse requisito. Agora vamos analisar alguns dados, indicadores e métricas para conseguirmos identificar se o CREIT cumpre mesmo esse requisito. Esse ETF possui menos de uma década de existência, já que surge em meados de 2015, ou seja, possui um histórico pequeno ainda para que a gente possa formar uma opinião melhor em termos de análise. Já em termos de estratégia de alocação, o CREIT aloca seus recursos de forma igualitária entre REITs globais, ou seja, o CREIT não se resume a possuir apenas REITs de altos dividendos listados em bolsa americana, mas possui exposição a empresas listadas em diversas bolsas de valores. E com essa informação é importante saber quais são os países que o CREIT investe atualmente. E esse ETF investe em países como Estados Unidos, detentor de mais de 60% da sua alocação atual, Singapura, que detém mais de 16% da sua alocação atual, e a Austrália, que detém quase 7% da sua alocação atual. Além de possuir percentuais menores em países como França, Reino Unido, Bélgica, África do Sul, Canadá, Turquia e Nova Zelândia. Vale destacar também o seu top 10, pois possuem REITs como OHI, CTRE, EPR, LADR, NHI, LTC e SRC. Ou seja, das 10 maiores posições da carteira, 7 são REITs americanos. Atualmente, sua cotação está em torno dos $20, se tornando um ETF bem acessível para os investidores. Mas é preciso lembrar também que a maioria das corretoras permitem comprar ações de forma fracionada. Ou seja, isso quer dizer na prática que se você quiser comprar $5 do CREIT, a maior parte das corretoras irão permitir que você compre assim. Agora, um ponto importante também para a gente comentar aqui, yield acima de 8% em dólar, Aline. Sim, o CREIT está pagando um yield anual de mais de 8%, com um dividendo anual equivalente a $1,64, ou seja, uma renda de 13 cents que será paga mensalmente. E sobre os dividendos, os nossos tão preciosos dividendos, de 2015 a 2017, vemos crescimento de renda, ou seja, de dividendos pagos no ano a ano, mas em 2018 a renda voltou ao patamar de 2016. E em 2019 aumentou um pouco, mas ainda não voltou ao patamar da renda de 2017, e a partir de 2020 a renda desse ETF é substancialmente impactada. Em 2023, por exemplo, ocorreu um aumento de renda mais bem perto do patamar
patamar de renda de 2019, por exemplo. Percebam que o histórico de dividendos é um tanto quanto irregular, mas indúbio pro réu. É fato que é a primeira crise que esse ETF vivencia de fato, então isso deve ser levado em consideração. Para destacar também que essa renda irregular ocorre pelo fato do CERIT possuir em seu portfólio empresas com maiores yields e isso se reflete em maiores riscos. Eu citei o OHI, o CTRE e o NHI no top 10 do ETF anteriormente, por exemplo. É importante destacar que esses REITs atuam dentro do setor de saúde e, por consequência, acabaram sendo bastante impactados durante a crise pandêmica. Agora, se tratando sobre rentabilidade, eu já adianto que não faz sentido comparar o CERIT com o S&P 500, por exemplo, pois o CERIT investe em REITs tem uma proposta totalmente diferente. Sendo assim, eu vou comparar com ETFs que possuem o mesmo propósito, o VNQ, o VNK e o REIT. ETFs que, inclusive, também tem análises aqui que você pode conferir a playlist que está em card posteriormente. Portanto, eu quero enfatizar também que estamos em um momento de queda forte no mercado por causa dos juros. Mas, mesmo assim, eu quero que você perceba que você enxergue alguns pontos nessa análise. Quais sejam? Primeiro, em um mês, o CERIT só perde para o desempenho do VNQ, uma proposta bem parecida de investir tanto em REITs americanos como em REITs globais. Na verdade, a maior proposta é investir em REITs globais como um todo. Segundo ponto, no ano a ano, o CERIT é o ETF que é mais volátil. Por quê? Porque ele é o que apresenta a pior performance dos quatro. O que não apresenta está em conformidade, por exemplo, com a estratégia de volatilidade que eu comentei anteriormente, de ser um ETF com bons rendimentos, com altos rendimentos, na verdade, mas com uma volatilidade baixa. Isso é muito difícil mesmo, você ter um rendimento alto com uma volatilidade baixa, por exemplo. Terceiro ponto, nos últimos 5 anos, por exemplo, o ETF que menos caiu foi o VNQ, que é um ETF que investe exclusivamente em REITs americanos de tijolos, e não o CERIT, VNQI, por exemplo, ou até mesmo o REIT. Quarto ponto, e incrivelmente o ETF que mais caiu, que teve uma performance mais negativa, foi justamente o CERIT, acompanhado pelo VNQI e o REIT, que possuem estratégias bem similares ao CERIT por focar em ativos globais. Portanto, analisando os últimos 5 anos, é perceptível que o CERIT não demonstra na prática menor volatilidade. Eu entendo que o CERIT é um ETF muito mais dinâmico, muito mais diferente, e que ele deve ser direcionado para um perfil que busca renda, dividendos mais altos e diversificação ampla, ou seja, um perfil que aceita correr mais risco para ganhar um pouco mais, mas isso deve ser muito bem ponderado, principalmente fazer uma análise aqui de risco muito bem projetada dentro da sua carteira. Eu sei que o propósito dos investidores, principalmente os que buscam renda, é buscar por um fluxo de caixa recorrente em uma moeda forte e de forma especial que esse fluxo de caixa seja o mais alto, o maior retorno possível. Mas a que custo será esse retorno? Eu sempre oriento meus alunos, por exemplo, a pelo menos acompanharem, a seguirem 3 pilares dentro de uma carteira. Primeiro, montar sua base com ativos que gerem um fluxo de caixa tanto recorrente quanto seguro. Não basta ser recorrente, mas nesse mês, por exemplo, ser $2 e daqui a 6 meses pagar $1. Claro que não, daqui a 6 meses eu quero que seja $3 se possível. Eu sei que aumentar 50% nos dividendos em 6 meses é assim, coisa para o PSA, tem até card aqui para você conferir análise desse REIT. Ele aumentou dividendos em 50%, por exemplo. Eu sei que isso é muito difícil, mas assim, é o que eu queria que acontecesse, não diminuir 50%, por exemplo. Segundo pilar, se possível, estruture sua estratégia em teses como ativos bons geradores de renda, ativos que apresentam um bom índice de crescimento, ativos que são bons geradores de renda e crescem concomitantemente, e por fim, se fizer sentido para o seu perfil, uma pitadinha de ativos de risco. Terceiro ponto, moeda forte, ou seja, investir em REITs americanos. Eu sempre estou falando da importância realmente da diversificação geográfica, mas no meu ponto de vista, quer diversificar globalmente, invista em REITs ou ETFs que possuem diversificação global, como Prolog, Equinix, American Tower e uma dezena de outros ativos que possuem um portfólio de imóveis globais, mas por exemplo, essas empresas que estão dentro do portfólio, elas possuem tanto imóveis, quando a gente está falando de REITs, em outros países, quanto de ETFs, essas empresas possuem operações em outros países
ou até mesmo empresas que operam globalmente, ETFs de empresas como Amazon, Google. Então pense bem, talvez seja muito mais interessante você colocar os ativos que são listados em bolsa de valores americana, mas procurar ativos que possuam uma diversificação global dentro da carteira, do portfólio desses ativos aqui. Perceba que o C-REIT possui uma gestão ativa, então ele faz sua alocação de forma estratégica em REITs que apresentam yields atrativos naquele momento. Mas o que muitas vezes esquecemos é que a formulazinha para encontrarmos o yield é a seguinte. Basicamente é a renda paga no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses, dividida pela cotação atual. Nesse ponto aqui, perceba que nessa fórmula, o que é inversamente proporcional ao yield? Isso mesmo, a cotação atual. Isso quer dizer que muito provavelmente para o yield subir, a cotação deve ter caído, ter despencado. Agora eu te pergunto, você investe no C-REIT ou em algum ETF global? Se sim, qual é o ETF que você utiliza e qual o motivo de ter em carteira? E eu já te convido a acessar o link na descrição desse vídeo para entender como funciona a minha consultoria. Além disso, se você quiser conhecer outros ETFs e REITs, eu já deixarei 2 playlists em card, mas que estará também na descrição desse vídeo. Então confira posteriormente. E claro, se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like maroto no vídeo e inscreve-se aqui nesse canal para mais conteúdos. Até o próximo vídeo.